Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa continuação da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo, tá? Nós estamos estudando a questão da existência das dispensações e nós já vimos que o que é uma dispensação, nós já vimos onde é que elas aparecem na Bíblia, nós já vimos que existem diferentes dispensações. Nós já vimos também que o número dessas dispensações, ou seja, elas existem, mas a questão de quantas dispensações são não é muito importante dentro do dispensacionalismo. Alguns contam 9 dispensações, alguns contam 7 dispensações, né? A maioria conta 7 dispensações, tá certo? E alguns vão reconhecer, olha, exegeticamente a gente pode apontar 3 dispensações de forma bem clara, tá? Mas o que é comumente entre os dispensacionalismo, o que é comumente aceito entre os dispensacionalistas é a existência de 7 dispensações. Mas aí surge a seguinte dúvida: isso significa que Deus salva as pessoas de forma diferente? A salvação é por meio da lei, na época de Moisés? A salvação é por meio das obras, na época de Moisés? Será que é isso que o dispensacionalista ele ensina? Gente, eu já vi muita gente falando isso, tá? Muita, mas muita gente mesmo falando. Olha, o dispensacionalismo é uma heresia, porque eles ensinam que a salvação é pela lei, que a salvação é pelas obras, que a salvação não é pela graça. Será que é isso realmente que os dispensacionalistas ensinam? Eu vou trazer algumas citações aqui para vocês dos dispensacionalistas, tá? Falando a respeito disso, tá bom? Então, você vai ouvir dos próprios dispensacionalistas o que é que eles entendem a respeito disso, tá? Então, vamos quebrar aí, vamos logo esse mito de que o dispensacionalismo ensina que a salvação é pela lei e tal. Vamos quebrar esse mito. Vamos ver o que diz aqui, primeiramente, o Paul Wenge. Observem comigo. O dispensacionalismo é um sistema de interpretação que visa estabelecer uma unidade nas Escrituras através de seu foco central na graça de Deus. Olha qual é o foco central do dispensacionalismo. Foco central na graça de Deus. Aí ele continua: embora os dispensacionalistas reconheçam diferentes administrações pelas quais o homem foi colocado à prova por Deus, eles ensinam que a resposta à revelação de Deus em cada dispensação deve ser pela fé. A salvação é sempre pela graça através da fé. Olha o que, é que esse dispensacionalista está dizendo. A salvação é sempre, em todas as dispensações, a salvação é sempre pela graça através da fé. Então, se você vê um dispensacionalista dizendo que a salvação é pelas obras, esse dispensacionalista aí, ele não entendeu o que é dispensacionalismo, tá? Ele entendeu mal, ele está ensinando errado. E se você aprendeu assim, você aprendeu o dispensacionalismo errado. Se você aprendeu que o dispensacionalismo ensina que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que no Novo Testamento a salvação é pela graça, você aprendeu errado. O dispensacionalista de verdade, eu estou trazendo aqui citações de dispensacionalistas, tá? Para provar o que eu estou falando. O dispensacionalista de verdade, ele ensina que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tanto nas dispensações passadas como na dispensação atual, a salvação é pela graça, por meio da fé. É assim, tá? Então, primeiro dispensacionalista que eu estou mostrando aí, que fala isso com todas as letras. Ah, mas isso é mentira. Tá escrito no livro do cara, rapaz. Tá lá, veja, tá aí o livro, tá aí a citação, veja lá. Então, se você não quer aceitar, tudo bem, mas é o que é. O dispensacionalismo, ele ensina que a salvação é pela graça por meio da fé, como diz as Escrituras. Olha o que é que diz outro dispensacionalista famoso, Thomas Aquinas. Tanto Thomas Aquinas como Timothy Dane, em seu livro Profecias de A a Z, que é um livro altamente dispensacionalista, olha o que é que eles falam a respeito disso. As diferentes dispensações não têm relação alguma com o modo como as pessoas são salvas do pecado. Ou seja, para um dispensacionalista, dispensações diferentes não significa salvação diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou ler novamente o que eles falaram. Olha só. As diferentes dispensações não têm relação alguma com o modo como as pessoas são salvas do pecado.
Tá? Então esse negócio de dizer que o dispensacionalista ensina que a salvação é diferente nas dispensações diferentes, isso é mentira. Você está vendo os próprios dispensacionalistas dizendo que não é assim, tá certo? Mas vamos lá, continuando. Olha o que é que diz John MacArthur. John MacArthur ele diz o seguinte: é essencialmente importante salientar que o caminho da salvação pela graça por meio da fé é o mesmo em cada dispensação. Então, mais um dispensacionalista dizendo que é especialmente importante salientar que o caminho da salvação é pela graça por meio da fé e ponto. É pela graça por meio da fé. Não tem para onde correr. Tá? Não existe esse negócio, na dispensação da lei a salvação era pela lei. Na época que se fazia sacrifício por animais, na época que se fazia sacrifício de animais, a salvação era pelo sacrifício de animais. Gente, não é isso que o dispensacionalismo ensina. O dispensacionalismo ensina que há diferentes administrações diferentes, mas a salvação é sempre pela graça por meio da fé. Os sacrifícios de animais, na época do Antigo Testamento, era apenas um ato de fé, apontando para aquilo que Deus iria realizar no futuro. Tá? É um ato de fé. O sangue de animais, como diz a carta de Hebreus, não cobre pecado. Tá? Quem cobre pecado é o sangue de Cristo. Quem nos purifica do pecado é o sangue de Cristo. Tá? Então é isso que o dispensacionalismo ensina. Tá? Se fosse diferente, gente, era uma heresia. Mas não é assim. Os que acusam os dispensacionalistas de ensinar heresia, infelizmente, são pessoas maldosas que tentam desmontar o sistema com a ideia de colocar outro sistema, tá? Mas não é isso. O que eu estou apresentando para vocês os dispensacionalistas, eles entendem que a salvação é pela graça por meio da fé. Ponto. Se estão falando diferente, é porque estão mentindo, tá certo? Estão dando continuidade. É importante essa citação aqui, porque aqui, gente, nós temos a citação de um dispensacionalista raiz. Olha o que um dispensacionalista raiz diz. Jacques André Munard, ele diz o seguinte: se Deus não houvesse manifestado sua graça ao longo da dispensação da lei, o povo de Israel não teria sido capaz de sobreviver um dia sequer. Olha só. É interessante esse livro, As Dispensações, que se você ler ele todo, você vai entender o que é que o Jacques André está falando aqui. Tá? Ele está deixando claro que a graça de Deus é fundamental. Se não existisse a graça de Deus, meu irmão, todos nós já teríamos sido destruídos. É um dispensacionalista raiz falando aqui. Mas eu aprendi que os primeiros dispensacionalistas, eles ensinavam que a salvação era pelas obras, aí depois que o sistema melhorou e começaram a dizer que é pela graça. Não. Se você ler as obras do John Nelson Darby, tá? Que é o fundador do sistema dispensacionalista, se você ler as obras dele, você vai ver que ele é um cara que defende as doutrinas da graça. Eu li algumas biografias do Darby, tá? E eu percebi que, isso é até engraçado que eu vou dizer, porque a maioria dos dispensacionalistas hoje são arminianos, né? Mas o John Nelson Darby, ele era calvinista. Olha só que coisa doida, né? O John Nelson Darby, ele participava de debates contra arminianos, na época dele. Os calvinistas da época, sabendo da capacidade teológica e argumentativa do John Nelson Darby, convidavam o John Nelson Darby para defender as doutrinas da graça em debates contra arminianos. Olha que coisa louca, né? Muita gente não sabe disso, né? O pessoal não vai estudar, né? O pessoal vê aí um videozinho na internet dizendo que o John Nelson Darby era maçom, o John Nelson Darby era um herege, o John Nelson Darby era isso, era aquilo. Quantos de vocês foram ler alguma biografia do John Nelson Darby? Quantos de vocês foram ler os escritos do John Nelson Darby? Irmão, mas é muito caro. Irmão, tá tudo de graça aí na internet. Coloca John Nelson Darby, você vai ver todos os livros dele aí de graça aí na internet, pelo próprio site do Movimento dos Irmãos aí, pelo mundo afora. Mas eu não sei falar inglês. Eu também não sei não. Eu boto no Google Tradutor e vou ler. Tá? Se eu tô vendo alguém acusando uma pessoa de algo, eu quero ver qual é a opinião daquela pessoa, se aquilo é verdade. Quando você vai ver, você descobre que é mentira. O pessoal acusa o John Nelson Darby de dizer que a salvação era pelas obras na época da lei. Quando você vai ler os escritos do John Nelson Darby, não é isso não que ele ensina não, viu? Ele ensina a salvação pela graça por meio da fé e de forma bem enfática, viu?
de forma bem enfática. O John Nelson Darby era mais calvinista do que muito calvinista da atualidade aí, tá certo? É assim, agora ele, o John Nelson Darby, ele não gostava de se chamar por qualquer denominação, tá? Chamar ele de calvinista, para ele seria algo assim ruim, entendeu? Eu estou falando que ele era calvinista para vocês entenderem o método soteriológico dele, tá certo? Mas ele não gostava de denominação nenhuma, de nenhum tipo de nomenclaturas que dividisse os cristãos, tá? Mas ele sim era um defensor da doutrina da eleição, da doutrina da predestinação, tá? Ele era um defensor da perseverança dos santos, de que os santos salvos são salvos, tá? Então tudo isso, meus irmãos, você vê lendo, estudando. Eu estou trazendo uma citação aqui de um dispensacionalista, raiz também, dizendo, ó, se não fosse pela graça, na época da dispensação da lei, ele está falando da graça na época da dispensação da lei, o povo de Israel não teria sobrevivido. Então esse negócio de acusar os dispensacionalistas, de dizer que o meio de salvação é diferente, meus irmãos, isso daí é acusação feita por pessoal que quer trazer calúnias contra o dispensacionalismo. Essa é que é a verdade. Ah, mas eu vi que na Bíblia do Scofield, na primeira versão, estava escrito que a salvação era pela lei e tal. Sabe o que foi que aconteceu quando o Scofield descobriu que estava escrito assim na Bíblia que ele escreveu, na Bíblia, nos estudos teológicos que ele escreveu lá na Bíblia? Ele corrigiu. Imediatamente ele mandou corrigir na versão seguinte. Ele, não é isso que eu não quis dizer isso aí, não. Eu escrevi errado, eu me expressei mal, me desculpe. Não é isso que eu falei, não, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. E aí ele corrige. Tanto é que na versão atual da Bíblia de Scofield, parece que não traz esse erro. Era exatamente um erro. Ele se expressou de forma equivocada. Ele reconhece isso. Tá? Mas não. Cometeu esse erro aí eu que sou dispensacionalista, que não tenho, tá? Eu não tenho a Bíblia de Scofield. Né? Não tenho porque ela é cara, né? Até onde eu vi, não vale a pena eu investir esse investimento todo na Bíblia do Scofield, não. Eu prefiro investir em outros materiais dispensacionalistas mais profundos, tá? Mas eu não tenho a Bíblia de Scofield. Eu sou acusado de seguir o ensino de Scofield, sendo que eu não aprendi dispensacionalismo com Scofield. Eu aprendi lendo dispensacionalistas, vendo aulas dispensacionalistas. Eu procurei ler alguma coisa lá do John Nelson Darby, ainda não li tudo, é muita coisa, o cara escreveu demais, tá? Mas eu li algumas coisas lá, tá entendendo? E eu não li Scofield. Para mim, se o Scofield existiu ou deixou de existir, o dispensacionalismo continuaria o mesmo, tá certo? Mas, na boca dos que atacam o dispensacionalismo, o Scofield é o cara, né? Ele reconhece que ele errou, cara. Ele reconhece que ele errou, entendeu? Mas estou trazendo aqui para vocês citações de dispensacionalistas mostrando que a salvação é pela graça por meio da fé. E, por último, veja o que diz Michael Vlatt aí, em seu livro Dispensacionalismo, né? Crenças e essenciais mitos comuns. Né? E de fato é um mito muito comum dizer que o dispensacionalismo ensina que a salvação é diferente em dispensações diferentes. Né? Mas olha só o que diz aí o Vlatt. O dispensacionalismo é essencialmente sobre eclesiologia e escatologia, e sobre como abordar a questão hermenêutica. Isto não se trata de questões soteriológicas. Quando o dispensacionalista fala sobre a eclesiologia, sobre a escatologia, sobre a hermenêutica, ele não mexe na área da soteriologia, gente. Não mexe. Tá certo? Ah, mas alguém ensinou, alguém que se dizia dispensacionalista ensinou que a salvação é pela graça. Ensinou errado porque aprendeu errado. Tá certo? Esse é o que é o problema. Você não pode pegar um erro de um e jogar para cima de todos. Tá? Você não pode fazer isso. Tá ok? Mas alguns fazem isso, né? Com a intenção de acusar as pessoas, né? Mas é assim que, infelizmente, o debate teológico brasileiro, ele se baseia nisso, em acusações. É igual o debate político. Você vai assistir um debate político, você tem ânsias de vômito, né? É um acusando os outros. Gente, a gente vai assistir um debate, a gente quer ver as propostas. A gente quer ver os argumentos. Da mesma forma, o debate teológico, gente. Quando a gente vai ver um debate teológico, a gente quer ver alguém defendendo a sua posição. A gente não quer ver alguém atacando a posição do outro, não. Porque a posição do outro, quem vai defender é o outro. Entendeu? Então,
É isso que a gente vê. Vai ter um debate entre um dispensacionalista e um aliancista. Aí quando chega o aliancista, mete a lenha no dispensacionalista. Olha, vocês creem nisso, vocês creem assado, vocês creem assim. Aí o pobre do dispensacionalista fica, não, irmão, eu não creio assim não. É, crê sim, tá escrito não sei aonde e tal. Meu amigo, o cara tá dizendo que não crê, porque ele não crê. Defenda a sua posição. Eu pergunto para você, que é aliancista, você consegue definir o que é o aliancismo? Define aí para mim o que é aliancismo. Você consegue definir? Mas você consegue atacar o dispensacionalismo, não consegue? Por quê? Porque é isso que os caras têm aprendido. Os caras têm aprendido isso. Gente, eu particularmente, eu fui tentar estudar um pouco do aliancismo. Procurei na internet palestras, livros sobre o assunto e tal. Gente, ainda hoje eu não entendo. Os caras dizem assim, o dispensacionalismo é muito complexo. Cara, eu não consigo entender o aliancismo. Eu não sei onde é que os caras querem chegar com aquela argumentação. Eu não sei. Nossa, você que é aliancista, me ensine o que é aliancismo. Ao invés de atacar o dispensacionalismo, me ensine o que é aliancismo. Se eu ver que é melhor do que o dispensacionalismo, eu mudo de opinião. Várias vezes ao longo da minha caminhada cristã, eu mudei de opinião. Várias vezes. Tá? Por exemplo, o meu primeiro contato com o calvinismo foi através de um livro que dizia que o calvinismo era seita, era heresia. Né? Eu não sabia nem o que era calvinismo. Depois eu fui estudar com os calvinistas. Cara, é interessante, é mesmo. É do jeito que está escrito aí, né? Do jeito que está na Bíblia aí. Mudei minha opinião. Tá entendendo? Do mesmo jeito, o dispensacionalismo. Se você chegar para mim e me apresentar uma posição que seja melhor do que o dispensacionalismo, gente, sem problema nenhum eu mudo de opinião. O que eu me baseio é aqui, ó, na Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia que é assim, amém. Tá? Vamos caminhar juntos. Se não, o que é que eu posso fazer? Entendeu? Agora, se você vier atacar o dispensacionalismo, inventando calúnias, dizendo que o dispensacionalismo crê numa coisa que não crê, aí, meu irmão, você cai muito no meu conceito e no conceito de muita gente, e você vai acabar só falando para aqueles que defendem a mesma coisa que você defende. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é apresentar o dispensacionalismo para vocês, como eu estou apresentando. E aí, meu irmão, se vocês quiserem ser dispensacionalista ou não, amém, tá? O meu objetivo não é converter vocês ao dispensacionalismo, é só mostrar que é um sistema saudável de interpretação da Bíblia e, como tal, se você aplicar ele, você vai desenvolver bastante coisa. Tá? Agora, você é obrigado a ser dispensacionalista? Não. Agora, por favor, não diga algo que não é verdade. Você dizer que os dispensacionalistas creem na salvação pelas obras, gente, por favor. Gente, eu já vi dispensacionalista falando isso. Me dói o coração ver um dispensacionalista dizer isso. Ele ouviu alguém dizendo isso e ele repete. E para com isso, vão ler, vão estudar, vão ver o que é que os autores dispensacionalistas falam. Ok? Cuidado para não cair em heresia aí com essas argumentações do pessoal, tá certo? Então, é isso, meus irmãos, que eu tinha para falar com vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.